Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para falar hoje dos diferentes tipos de plantas, dos diferentes grupos de plantas, da aula de ciências. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá. Como é do conhecimento de vocês sabem que as plantas, elas são seres vivos que elas vivem em diferentes ambientes, né? Tem plantas que gostam de ambiente seco, tem plantas que gostam de ambiente molhado, mais úmido, tem plantas que são aquáticas e assim por diante. São diferentes grupos de plantas que elas foram divididas. E as plantas, elas têm um pigmento verde que é chamado de clorofila e é muito importante para estar realizando a fotossíntese, tá? Então vamos conhecer os grupos das plantas. O primeiro grupo que a gente vai estar falando é os musgos. Os musgos, eles gostam de viver em ambiente úmido, né? Eles vivem em ambiente úmido, em ambiente molhado. Eles não têm raiz, eles não têm caule, eles não têm folha. Eles são tão pequenos que eles não têm os vasos que transportam os nutrientes, a água, até as folhas ou até o caule, da raiz ao caule, do caule às folhas, no caso. Então, eles retiram os nutrientes, eles retiram a água, eles absorvem os nutrientes, eles absorvem a água diretamente do ambiente onde eles estão. Então, como eles são pequenos, eles conseguem fazer isso. Então, eles retiram no ambiente úmido onde eles estão direto. O grupo é o grupo das samambaias e das avencas. Esse grupo, ele só tem raiz, caule e folhas. E eles têm os vasos condutores de nutrientes e de água. Só que eles não têm flor, eles não têm fruto e não têm semente, tá? É um grupo de folhagens, no caso. Outro grupo também são os grupos dos pinheiros. O pinheiro pertence a um grupo que possui raiz, caule, folha, estróbilo e semente. Prof. Carol, mas o que é estróbilo? Estróbilo é uma estrutura reprodutora que existe apenas em algumas plantas. Mas esse grupo, ele não possui nem flor e nem fruto. Eles possuem os pinhões. Os pinhões são as sementes do pinheiro, no caso. Os estróbilos, que a Prof. Carol falou que são uma estrutura reprodutora, eles podem também ser chamados de pinha. Depois que eles são reproduzidos, eles formam o pinheiro, no caso. Então, antes da reprodução, o estróbilo, a pinha. Depois da reprodução, ele se torna o pinhão. E depois, você planta o pinhão e tem o pinheiro. Ou seja, o estróbilo, ele vai ser uma estrutura reprodutora, ele vai produzir os pinhões, que são as sementes para o pinheiro. Tem vários tipos de pinheiro, por exemplo, a araucária é um tipo de pinheiro, o ciprestes são outro tipo de pinheiro e assim por diante. Outro grupo das plantas são as plantas que possuem flor e fruto. Por exemplo, as laranjeiras, elas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Ou seja, o fruto vai proteger a semente. Quando acontece que o fruto, por exemplo, fica podre e cai no chão, ele vai germinar outra planta, tá? Vai acontecer o crescimento de outra árvore, de outro fruto. Por exemplo, o mamoeiro, o feijão, o tomate, todos pertencem a esse grupo da laranjeira. Vários grupos têm o grupo das frutas, né? Das flores. Várias plantas que fazem parte desse grupo. Bom, e agora a gente vai para as atividades. Na página 105, vocês vão ter que observar essa imagem e responder. A fotografia apresenta mais de um tipo de planta? Justifique sua resposta. Então, vocês vão olhar e ver se tem mais algum tipo de planta nessa imagem aqui. Na número 2, por que os musgos sobrevivem apenas em lugares úmidos e com presença de luz solar? A Prof. Carol explicou no grupo dos musgos por que eles não tinham raiz, caule, folha. Por quê? Vocês vão responder ali na número 2. Na página 108, na número 3, vocês vão ter que considerar que, ao caminhar na natureza, você tenha visto o estróbilo e o pinhão de araucária. Se você quiser ter um pinheiro em sua casa, qual das duas estruturas que você deve plantar? Por quê? Lembra que a Prof. Carol explicou também nesse grupo, né? Que tem o estróbilo e tem o pinhão.
que o que acontece, o pinhão a gente come, mas ele também é. Então, o que você vai ter que plantar, tá? Na página 108 também tem esse Entre em Ação. Só que a Prof. Carol vai pular ele, porque vocês vão precisar de materiais que talvez vocês não tenham em casa, que são placas de vidro, lupa, partes de plantas. Então, a Prof. Carol vai pular essa atividade. A gente vai lá para a atividade da página 110, a número 4. A Prof. Carol vai ler para você um texto. Quando as plantas fugiram de casa. O vento e os pássaros espalham sementes que são responsáveis pela reprodução das plantas. Mas de todos os transportadores de sementes, o ser humano é o mais poderoso. Depois que o ser humano inventou a agricultura, um jeito de controlar o nascimento dos vegetais, as plantas atravessaram oceanos para morar muito longe do lugar onde nasceram. Veja alguns exemplos. Você sabe dizer de onde vieram a laranja e a manga? A manga chegou ao Brasil 400 anos atrás, trazida da Índia pelos portugueses. A laranja veio do sudeste da Ásia, perto da China. A cana-de-açúcar, que hoje é plantada por todo o Brasil, também veio da Ásia, junto com o arroz. Essas plantas são chamadas de exóticas, ou seja, estrangeiras. Já as plantas que estavam num determinado lugar antes de o homem aparecer, recebem o nome de nativas. Então tem as plantas estrangeiras, que são que foram plantas que foram trazidas, e as plantas nativas. Olha que legal, quantas plantas diferentes que a gente tem aqui no nosso Brasil, né? Na letra A, qual que é a função dos frutos presentes nas laranjeiras e nas mangueiras? Qual que é a função do fruto? O Prof. Carol falou também. Na letra B, como o ser humano possibilita a germinação de plantas em locais distantes de onde as sementes foram obtidas? Como que o ser humano possibilita isso? Que falou ali no texto agora há pouco, tá? Essa atividade aqui da página 111, se alguém quiser fazer, estar realizando, que é uma atividade prática, vocês podem estar realizando. Mas não tem necessidade, tá? Por causa que a Prof. Carol não sabe se vocês vão ter todos os materiais também que pede, que são sementes de uma planta típica da sua região, caixa de papelão e terra adubada. Como a Prof. Carol não sabe se vocês vão ter, porque tem alunos que moram em apartamentos e não tem isso. Então, quem conseguir pode fazer, quem não conseguir não precisa, não tem problema, tá? Se quem quiser fazer, leia como faz e pode estar realizando, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Um super beijo da Prof. Carol e até a próxima. Tchau, tchau!